Olá, queridos irmãos e irmãs do grupo de oração que neste momento se reúnem para juntos e juntas se dirigirem a Deus em oração. Nós somos embaixadores de Cristo neste mundo e a nossa tarefa é a de proclamarmos a reconciliação, vivermos reconciliação. Em primeiro lugar, às vezes a gente pensa na reconciliação entre outras pessoas, ou das pessoas umas com as outras, mas de fato o texto nos leva a proclamar a reconciliação do mundo com Deus, ou de Deus com o mundo. Nesse sentido, sermos esses portadores das boas novas, seus embaixadores neste mundo. Assim como foi Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para ser seu embaixador lá na terra do Egito. Ele havia crescido lá. O povo de Israel havia se alojado no Egito já nos tempos de José, quando ele chamou seu pai Jacó e seus irmãos, e todos foram habitar no Egito porque engraçava a fome pelo mundo, e lá tinha abundância. José era governador do Egito, e ali eles se estabeleceram. Os tempos mudaram, o faraó mudou, as lideranças mudaram, José já não vivia mais, e o povo foi sendo escravizado, pouco a pouco. E por 400 anos viveu sob um regime de dura servidão no Egito. Tanto é que, preocupado, o faraó começou a matar todos os filhos, homens dos hebreus, porque eles tinham muitos filhos e já eram um maior número do que os próprios egípcios. E aí ele começou a fazer isso. E aí tem toda a história de Moisés, que foi colocado num cesto de junco no Nilo, foi resgatado pela filha de Faraó e por isso acabou sendo criado no palácio de Faraó, como um príncipe, como alguém que estava junto com a família, fazia parte da família de Faraó. Até que um dia ele se envolveu num incidente onde acabou matando um egípcio que torturava um irmão hebreu, e aí ele foi denunciado e perseguido, teve que fugir. Fugiu para o deserto, para longe do Egito. Acabou no deserto de Horebe, diante do monte de Horebe. Lá ele encontrou uma mulher com quem casou e teve sua família, e virou um pastor de ovelhas de Jetro, seu sogro, que era um sacerdote daquela região. Então vejam, Moisés, de um príncipe do Egito, de um filho da filha de Faraó, acabou sendo um Zé Ninguém, um pastor de ovelhas do deserto. Pastor de ovelhas já não era grande coisa, então lá no fim do mundo, menos ainda. E lá estava ele, vivia tranquilo, junto com a sua família, com a sua esposa, até que um dia, pastoreando as ovelhas, chegou perto do Monte Horebe, chamado de Monte de Deus. Horebe é o mesmo monte do Sinai. Então, este monte aparece em muitos outros textos, como um lugar da habitação de Deus, onde Deus se revelou por diversas vezes. Pastoreando as ovelhas, de repente, Moisés vê uma sarça, que é um tipo de um arbusto espinhento, em chamas. O que não seria tão anormal, porque há esses eventos de combustão espontânea no deserto, muito calor, né, e a coisa pegou fogo, o arbusto pegou fogo. Mas depois de um tempo ele começou a olhar para esse arbusto e ele não queimava, ele estava sempre igual. As chamas o varriam e ele continuava do mesmo jeito. Aí ele ficou extasiado com aquilo, ficou sem entender o que estava acontecendo e resolveu ir mais perto para ver o que estava acontecendo. E ao chegar perto do arbusto, ele ouve uma voz que sai de dentro do arbusto chamando-o pelo seu nome. Assustado, ele não sabe o que fazer e a voz
se identifica como sendo Deus falando com ele. E Deus o chama para enviá-lo para uma missão. A missão era a de ir até o Egito para libertar o povo de Israel, ou seja, para ele voltar ao Egito, voltar à sua terra, à sua casa, a um reencontro com a família de Faraó, só que agora numa liderança de confronto, oposta. Ele deveria ser o agente de libertação do seu povo. Mas antes de chegar perto da sarça, Moisés ouve a voz de Deus dizendo: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde pisas é terra santa. Interessante isso para nós também, como grupo de oração, que muitas vezes oramos e pedimos pela revelação de Deus, pela manifestação de Deus. E aqui temos esta palavra que Deus diz: tira a sandália dos pés. Se queres chegar mais perto de mim, se queres entender por que a sarça não queima, se queres conhecer este fogo do alto, então tira a sandália do pé. Também nós somos chamados para orarmos pelos outros, para interceder, para sermos embaixadores e agentes da libertação de pessoas, através da oração. E por vezes chegamos a Deus de qualquer jeito. Chegamos neste horário da terça, com 1001 outras preocupações, coisas penduradas em nós, pesando sobre nós, e nós assim adentramos para este tempo. Talvez poderíamos aprender deste episódio com Moisés, de que se queremos ver o poder de Deus, precisamos nos aquietar, precisamos parar e tirar as sandálias dos pés, porque este é um território santo, este é um território da teofania de Deus. Deus estava ali se revelando a Moisés, aquilo que nós chamamos de teofania, mostrando seu poder e a sua divindade para Moisés, para que aquele fato, não pela sarça que não queimava, mas por ser um milagre, aquilo que Moisés estava vendo, pudesse marcá-lo de uma forma inequívoca, para que ele soubesse que ali ele estava sendo chamado pelo Deus eterno e que este Deus é santo e poderoso. Então, Deus diz para ele: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e você é o escolhido para ir lá e libertá-lo. Moisés fica com medo, tem um monte de receios, porque ele sabe do poder de Faraó, conhece toda a casa dele, e ele quer se esquivar. Ele diz: Deus, não dá, eu não posso fazer isso, eu já fugi de lá, eu não sei falar, eu sou um gago, não tem condições. Deus lhe mostra que ele não está sozinho nisso. E ao fazer uma sarça queimar, ao invés de um grande cedro ou uma árvore majestosa, ele também mostra para Moisés que ele pode escolher os arbustos mais simples, ele pode escolher as coisas mais insignificantes para fazer grandes obras através dela. E Deus age assim de fato, escolhe os fracos e despreza as coisas altivas deste mundo. Ele prefere um arbusto espinhento do que um grande pinheiro. E Moisés, naquele momento, era apenas um simples pastor de ovelhas, era apenas um fugitivo, talvez se sentindo um fracassado, mas ele ouve a voz de Deus e não tem dúvida. Deus diz: eu sou o Deus de Moisés, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E tu vais ver grandes coisas. Então, que a gente observe as verdades desse texto. Primeiro, se trata do fogo do alto, especialmente relacionado com a santidade de Deus. O mesmo fogo desce de novo sobre este monte quando Deus o faz queimar e lhe dá as tábuas da lei, os 10 mandamentos.
Depois também temos o episódio do Pentecostes, onde fogo desceu sobre os discípulos para uma vez depurá-los e outra vez capacitá-los, enchê-los do combustível, do poder do alto para cumprirem a sua missão. Como João Batista havia dito, que ele batizava com água, mas o Messias que viria batizaria os seus discípulos com fogo e com poder, com o Espírito do Eterno. Que esse Espírito do Eterno queime também em nossos corações e que ele nos capacite, ele seja o combustível que nos leva para diante, nos leva para este mundo a fim de proclamar as boas novas de libertação e de salvação. Tem uma palavra ainda importante nesse texto, que Moisés pergunta para Deus, tá, e se a turma perguntar quem é que está te enviando? Em nome de quem você vem? E Deus faz uma revelação que se tornou basilar em toda a caminhada do povo de Israel. Ele diz, eu sou o que sou. Não entro em esquemas, eu não posso ser definido, eu sou imensurável, eu estou acima de tudo, eu sou maior do que tudo, eu sou simplesmente o que sou. Eu sou. Yahvé é a palavra em hebraico. Por isso o povo de Deus nunca usou ou ousou usar esse termo. Eles preferem dizer Adonai, Senhor, El Shaddai, Todo-Poderoso e outras expressões, mas eles não usam Yahvé, porque não querem tomar o nome de Deus em vão, porque é nome santo e poderoso, em nome de quem nós vivemos e agimos neste mundo. E é assim que Deus age também através de nós. Ele nos usa pequenos arbustos espinhentos para revelar a sua majestade, a sua grandeza. Ele é o Todo-Poderoso. E se alguma coisa acontecer na vida de alguém, não é porque nós oramos. Nós oramos, sim, porque Ele pede para fazermos isto. Mas é porque, através de nós, Ele quer agir neste mundo e mostrar a sua graça, a libertação e a salvação eterna. Que Deus nos ajude e nos dê forças, que Ele nos revista do alto com o fogo do Espírito Santo e que Ele nos impulsione, cheio deste combustível, para fazermos a sua obra e a sua missão neste mundo. Que assim seja. Deus esteja com todas. Amém.